Você já parou para pensar quantos fardos você consegue armazenar em metro cúbico? Isso é importante para saber qual é a capacidade de fardo no teu barracão. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno, pré-secado e pasto de aras, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você vai fazer um barracão para armazenar os teus fardos que você vai produzir? E você pergunta, quantos fardos eu consigo colocar no barracão? Como que eu faço isso aí? Ora, embora um barracão é dado por metro quadrado, quando a gente vai calcular um barracão para armazenamento de feno, a gente tem que levar em consideração o volume total do barracão e não apenas a área. Ou seja, a largura vezes o comprimento e vezes a altura. Por exemplo, nós vamos calcular o volume de um barracão. Vamos considerar um barracão de 20 metros por 20 metros por 7 metros de altura. E aí já é uma coisa importante. Quando você for fazer um barracão para armazenar feno, faça com um pé direito de 7 metros, tá? Porque a construção sai mais barato, é muito mais barato você aumentar a altura dele do que você aumentar o metro quadrado, comprimento e largura, tá? Então aproveita e faz um de 7 metros que você consegue trabalhar bem com o feno, você aproveita o máximo cada metro quadrado. Lembrando que a porta de entrada é ideal fazer pelo menos 5 metros. Por que pelo menos 5 metros? Ora, pela legislação, um caminhão não pode ter mais do que 4,80 metros de altura. Se você entra com o caminhão e faz a carga, essa carga não pode ter mais do que 4,80 metros, pela legislação do Brasil das rodovias. Ora, então você tem que fazer uma porta acima de 4,80. Senão você carrega o caminhão não sai, né? Então o que a gente considera em pé direito fazer 7 metros e aí a porta de entrada, o portão, de fazer com 5 metros de altura, né? Onde o caminhão entra e sai carregado com seus 4,80 metros. Ora, se eu considerar esse barracão de 20 de largura, 20 de comprimento e 7 de altura, se eu multiplicar 20 vezes 20 vezes 7, eu vou ter 2.800 metros cúbicos, o volume do barracão. Olha que interessante, se for 20 por 30, tá? Eu vou ter 4.200 metros cúbicos de barracão. Se for 15 por 20, eu vou ter 2.100 metros cúbicos de barracão. Eu estou considerando isso até no pé direito dele, né? Aonde termina a parede. Nem estou considerando a inclinação do telhado, tá? Ou seja, se você for dimensionar um barracão, você tem que entender comprimento, largura e altura, tá? Com essas dicas, 7 metros de pé direito, 5 metros de porta, tá? De portão. Bom, ok. Agora, então, eu já sei como calcular metros cúbicos, o volume de um barracão. E feno? Você sabe quantos metros cúbicos tem um feno? Né? Quantos litros tem um feno? Você já parou para pensar nisso ou já mediu isso alguma vez? É algo muito importante. Só que, logicamente, esse volume, esse tamanho do fardo, ele vai depender muito do tamanho da máquina. Por exemplo, tem aquelas máquinas que fazem de 10 a 12 quilos, onde a caixa é menor, né? Geralmente 40 de largura, 30 de altura. Tem as máquinas maiores que fazem o feno em torno de 20 quilos, geralmente é 37 de altura por 46 de largura, a caixa do feno, né? Ou senão aquela 50-40 é 50 de largura e 40 de altura. Então eu vou ter fardos de tamanho diferente, inclusive o comprimento do fardo que eu regulo, tá? Bom, no nosso caso aqui, a gente vai considerar um fardo de 20 quilos, tá? Aí, por exemplo, feito numa Massey Ferguson 1840, tá? Então um fardo de 20 quilos. Esse fardo de 20 quilos, ele tem, em média, 46 centímetros de largura, 37 centímetros de altura e em torno de 85 centímetros de comprimento, em média, tá? Ora, se
ele tem essas medidas. Você já parou para pensar que um fardo tem 145 litros disso? Ele ocupa um volume de 145 litros, isso aí? Tá? Olha que interessante. Agora, se eu pegar esse fardo com essas medidas, né? 85 de comprimento, 37 de altura, 46 de largura, que ele tem um volume de 145 litros. Ora, considerando que ele pesa 20 quilos por esse volume, significa que esse fardo ele vai ter uma densidade de 138 quilos por metro cúbico. Você já tinha parado para pensar nisso? É importante saber a densidade do fardo, até para ajuste de carga ou para armazenamento. Ora, a densidade desse fardo é 138 quilos por metro cúbico. Vamos avançar um pouquinho o nosso cálculo. Agora, se a densidade dele é 138 quilos por metro cúbico, significa que 1 metro cúbico de barracão vão comportar 7 fardos de 20 quilos na sua condição normal. Uma condição normal, naquele tamanho, de 85 por 37 por 46. Ou seja, se eu for pensar num barracão, eu tenho que pensar que eu vou conseguir colocar 7 fardos a cada metro cúbico. Ora, se eu pensei naquele barracão de 15 metros de comprimento, por 20 metros e 7 metros de altura, que ele tem 2.100 metros cúbicos, ora, vezes 7 fardos por metro cúbico, significa que aquele barracão vai caber 14.700 fardos. Isso se ele for totalmente fechadinho, né? Ou seja, esse fardo vai caber 14.700 fardos nesse barracão de 15 por 20 por 7. Você viu como é importante a gente saber a densidade do barracão e quantos fardos ocupa por metro cúbico? Eu não sei se você já tinha pensado nisso, tá? Ou seja, voltando aqui, um fardo padrão de 20 quilos feito por essa máquina maior, né? Por exemplo, pela Masseyflex 1840, tá? Esse fardo de 85 por 37 por 46, que ele mede 145 litros, tem um volume de 145 litros, ele resulta numa densidade de 138 quilos por metro cúbico, que eu consigo então colocar 7 fardos por metro cúbico, ok? Repetindo, se for um barracão de 15 por 20 por 7, eu consigo colocar 14.700 fardos nesse barracão. Ok? Agora vamos pensar o seguinte: e se eu pegar esse fardo que está ocupando esse volume e eu comprimir ele e reduzir pela metade? Se eu reduzir ele pela metade, você concorda que eu vou conseguir colocar muito mais fardos no barracão? Você concorda que eu consigo colocar muito mais fardos no caminhão? E esse é o objetivo da recompactadora de fardo. Esse é o objetivo de você recompactar o fardo. Você vai pegar esse fardo, você vai colocar numa prensa, você vai reduzir o tamanho dele praticamente pela metade. Aí você vai caber muito mais no caminhão, você vai caber muito mais no barracão. Vamos fazer um cálculo aqui? Deixa eu mostrar aqui. Esse fardo recompactado, que tinha 85, foi colocado na recompactadora e agora ele está em torno de 44, 45 centímetros de comprimento. Tá? A média aqui de um fardo desse recompactado, ele dá 48 por 37 por 46. Tá? Em média, a gente pegou e fez a média de vários fardos. Ou seja, esse fardo que antes ele ocupava um volume de 145 litros, agora está ocupando um volume de 80 litros. Esse 145 litros, que era o volume do fardo, foi recompactado, tá? E agora ele virou 80 litros. Ou seja, esse fardo de 20 litros, que tinha uma densidade de 138 quilos por metro cúbico, agora ele está com 250 quilos por metro cúbico. Ele está compactado. Então nós saímos de 138
quilos por metro cúbico para 250 quilos por metro cúbico. O que significa? Significa que agora, em cada metro cúbico, eu consigo colocar 13 fardos. Antes eu conseguia colocar 7 fardos. Agora eu consigo colocar 13 fardos por metro cúbico de barracão. Veja só, eu estou reduzindo praticamente a metade de barracão. Ora, se eu pensar naquele barracão que de 15 metros por 20 por 7 metros de altura, que antes cabiam 14.700, agora, como vai caber 13 fardos por metro cúbico, eu vou colocar 27.300 fardos no barracão, que antes ele só cabia a 14.700 fardos. Veja só o quanto eu estou aproveitando o espaço do barracão. Mas não só no barracão, no caminhão. No caminhão que antes eu colocava aí, vamos imaginar um caminhão aí que eu colocava 200 fardos, né? Que eu colocava 200 fardos. Agora eu vou colocar praticamente 400 fardos no mesmo caminhão. Porque geralmente o problema do caminhão não é excesso de peso, é excesso de volume. Tá? Então eu consigo dobrar a quantidade de fardos no caminhão sem atingir o excesso de peso. E eu consigo então reduzir o meu custo do frete pela metade, porque o caminhão vai levar o dobro do feno pelo mesmo preço, porque é a mesma carga. Tá? Ou seja, se você nunca tinha parado para pensar, um fardo padrão 20 quilos, tá? Ele tem um volume de 145 litros e ele tem uma densidade de 138 quilos por metro cúbico. Agora, pegando esse fardo, eu recompactando, ele vai reduzir para 80 litros, vai aumentar para 250 quilos por metro cúbico. Ou seja, antes, se eu conseguia colocar apenas 7 fardos por metro cúbico, agora eu consigo colocar 13 fardos por metro cúbico. Veja como a gente tem que pensar na questão de volume e densidade de fardo. Isso é muito importante, pois eu consigo reduzir construção de barracão de armazenamento, eu consigo aproveitar muito mais questão de frete, que é muito importante na atividade de produção de feno. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.